E aí galera, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Elson. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse carrossel que é puramente feito em CSS. Mas antes de começar o vídeo eu vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative os sinos de notificação para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com os amigos para a gente divulgar o conhecimento. Então é isso. A estrutura é bem simples, pessoal. A gente criou aqui uma div e deu o nome para ela de carrossel. E aí a gente criou uma lista onde cada item dessa lista, na verdade, é uma imagem. E aí a imagem que eu vou mostrar para vocês, ela é uma imagem de 400 pixels de largura e 250 pixels de altura. Então, bacana, eu vou comentar aqui o CSS e a gente vai criar um novo CSS aqui do início. Então, vamos criar aqui link e a gente vai conectar com esse CSS aqui. Vamos colocar aqui carrossel mesmo. Carrossel.css. Então, bacana, pessoal, a gente já conectou aqui o CSS, aí agora a gente vai, de alguma forma, pegar lá no CSS essa div aqui, né? Como a gente criou aqui uma classe, a gente vai pegar ela por classe lá. Então, bacana. Então, vamos pegar... Primeiramente, aqui, vamos dar um reset de imagem aqui, ó, porque vocês podem ver que ele tem um espaçozinho aqui superior e outro aqui na esquerda. A gente vai primeiro aqui eliminar todas essas margens. Então, eu vou usar o seletor universal, que eu quero pegar todas as margens e zerar, e todos os pads também e zerar. Bacana. Aí o que a gente precisa fazer aqui, pessoal? Como tem essa div aqui, a gente vai alinhar ela aqui no meio para ser o nosso carrossel, né? Para ser o nosso elemento principal. Então vou pegar aqui o carrossel. Aí a gente vai dar uma largura, a largura vai ser da imagem lá, que é de 400 pixels. Então a largura 400 pixels, width 400 pixels e a altura 250 pixels, né? Height 250. Bacana. Aí agora só para a gente visualizar ele na tela aqui, a gente vai colocar um outline. Poderia colocar uma borda, mas colocar mesmo um outline. Então o outline vai ser de 3 pixels, sólido. Vamos dar aqui mesmo a cor preta. Então ele aqui já colocou aqui, vocês estão vendo a borda que ele está aqui ao redor, né? A gente vai visualizar melhor aqui quando a gente coloca ele no centro. Então a gente vai centralizar. Para isso, a gente coloca aqui uma borda superior e uma borda automática para ele colocar no centro da tela. Então aqui a margem, a gente vai colocar aqui 50 pixels do topo lá. E a gente colocar automático aqui no eixo X, que é para ele centralizar. Bacana. E aí, para ficar mais bonitinho também, a gente vai dar uma sombra para ele, né? No caso, um box shadow. Box shadow. A gente vai colocar 10 pixels no eixo X, 10 pixels no eixo Y, 15 pixels de espalhamento. E vamos colocar aqui esse RGBA. Então RGBA, pessoal, é porque a gente vai passar aqui os canais Red, Green e Blue. Ou seja, no vermelho eu quero 0, no verde eu quero 0 e no azul eu quero 0. E a opacidade vai ser 0.5, 0.7, para ele ficar aqui esses tonzinhos aqui de meio termo, né? Não tão transparente e nem em preto. Bacana. Então bacana, pessoal, a gente já criou aqui nosso elemento principal aqui, que vai ser o carrossel. E aí, como é uma lista, a gente vai colocar esses elementos aqui lado a lado. A gente vai tirar também esse estilo para tirar esse bullet point aqui. Então bacana. Então do carrossel, lá dentro dele tem uma lista, né? Como vocês podem ver aqui, ó, tem o carrossel e dentro dele tem uma lista e dentro da lista tem os itens da lista e dentro desses itens tem a imagem, né? Então a gente vai pegar primeiro aqui a lista que está dentro do carrossel, né? Que a gente já pegou aqui, a lista. Bacana. Aí a primeira coisa que a gente vai tirar é esses pontozinhos aqui, né? Então list style, a gente diz que não quer nada, não, ele tira, né? Bacana. Aí aqui, como é 3 imagens, pessoal, vai ser 3 imagens aqui, e cada uma tem 400 pixels, então a gente pode dar uma largura total dele aqui de 1.200 pixels, para ele comportar todas essas 3 imagens. Então, vai dar uma width aqui de 1.200 pixels. E a altura, deixa a altura mesmo da imagem, né, que ela é 250 pixels. Então, a altura, 250 pixels. Bacana. E aí a gente pode colocar essa lista aqui, a gente tornar ela um container de display flex, porque aí a gente vai poder alinhar os itens horizontalmente ou verticalmente, né? Então vamos dar aqui um display para ela de flex.
Então, bacana, pessoal. Agora, o que é que a gente vai fazer? Ó? Se eu mandar aqui ele ocultar a parte que está fora desse container aqui, ele vai mostrar somente essa que está visível, né? Então, aqui, ó, é o carrossel aqui, ó. Se eu colocar aqui Overflow Hidden, não, na verdade não é aqui. Na verdade é aqui, ó. Porque assim, ó, a lista ela se propaga até comportar os 3 elementos, né? Mas esse carrossel aqui, que é esse elemento aqui, é nele que a gente pode ocultar o que não couber dentro dele, né? Porque a gente vai, tipo, dizer assim, ó, chegou essa aqui, mostra só essa. Quando deslizar a outra, mostra só a outra. Então, na verdade, essa propriedade aqui, ele vem para cima. Eu vou colocar só para a gente testar aqui, mas é bom a gente ver para ver o que está acontecendo. Ó. Tá vendo aí? Ó? Ele ocultou o que passou. Mas a gente vai comentar aqui para a gente ver como é que está ocorrendo esses efeitos, né? Bacana. No caso, a lista aqui, ela está comportando os 3 itens. E cada item a gente vai pegar e mover a parte de esquerda dele para cá, ó. Então a gente vai dar um deslocamento aqui. Primeiramente ele está com 0 pixels, que está aqui, né? Aí para a gente chegar no próximo, a gente vai afastar ele aqui 400 pixels para cá no X, que aí vai mostrar esse outro item aqui. Aí depois move 400 e depois 800, que ele vai mostrar o último. Então a gente pega o carrossel, pega o item que está dentro da lista do carrossel e a gente vai dar aqui um posicionamento para poder mover. Porque se não der um posicionamento e eu tentar mover aqui o left dele, por exemplo, para 400 pixels, a gente não vai conseguir fazer, ó, tá vendo aí, ó? Ele não move, mas se a gente colocar aqui o posicionamento dele absoluto, por exemplo, aí ele vai mover, ó. Absoluto, então relativo, né? Então, bacana, vocês estão vendo aqui, pessoal, que o centro está aqui. Então, quando a gente mover os 400 pixels, essa primeira imagem aqui, ela já foi lá para o lado esquerdo, e a gente está mostrando agora a do meio, né? E aí, para a gente fazer esse carrossel, a gente vai exatamente animar essa propriedade. Então, vamos criar aqui uma animação. O nome dessa animação vai ser Slide. E a gente quer que ele dure por enquanto. Cada passagem dessa vai durar 15 segundos. Ele vai ser infinito, né? E também a gente vai querer aqui o tipo de transição dele, o tipo de animação aqui. A gente não quer linear. Eu vou colocar aqui um easy out, né? Para ele começar ligeiro e ele tipo desacelerar no final de cada deslocamento. Então, easy out. Bacana. Aí agora a gente vai criar os frames dessa animação. Aqui é bem simples. A gente vai colocar aqui, ó, para colocar os frames, a gente vai colocar o arroba aqui, frames, aí o nome da animação vai ser slide, não é isso? E aí agora a gente fazer o seguinte, ó, quando for com 0%, eu vou fazer aqui de um jeito grosseiro, depois eu vou explicar para vocês o que é que a gente tem que fazer para melhorar, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 0%, 0%, eu vou pegar a propriedade left, que é esse lado de cá, e aí eu vou deixar no 0 mesmo. Vai ser 0 pixels. Então, no 0% ele não vai fazer nada, ele vai permanecer exatamente aqui. Mas quando der aqui, por exemplo, em 50%, eu vou querer que essa posição aqui, ele se desloque aqui o tamanho da caixa, né, que é 400 pixels para esse lado. Então, ele vai fazer isso. Ó. Basicamente, ele vai puxar essa caixa aqui para esse lado, né? Então, eu vou colocar 50% aqui, ó, só para vocês verem aqui como é que é a lógica aqui da coisa. Então, 50% o left vai para menos 400 pixels, que é o tamanho dessa caixa aqui primeiro, né? Então ele vai sair dessa e vai para essa outra aqui, né? Então menos 400 pixels. Tá vendo aí, ó? Ele já vai fazer essa transição, né? E aí vamos colocar aqui só para completar, quando der 100%, a gente vai pegar o left e colocar aqui, no caso 0, 400 vai para a segunda e 800 vai para a terceira, né? Ó. 800 pixels, que é negativo para ele ir lá para a esquerda, né? Ó. Então aqui, ó, a gente já tem o começo da animação, só que está estranho, né? Ele está fazendo esse movimento continuamente e a gente quer que ele mova, aqui o primeiro, demore um pouquinho, né? E aí depois, por exemplo, ele moveu aqui, a gente quer que ele fique parado nesse frame depois dele completar e aí depois que ele puxa de novo. E aí para isso a gente pode fazer o seguinte, ó. Então aqui, pessoal, a gente vai colocar esse left 0 pixel, porque quando a gente carregar a página, eu não quero que ele já comece mexendo aqui nessa imagem, movendo ela para o lado esquerdo. Eu quero que ele permaneça um pouquinho, né? Aí quando for 30% da animação,
aí sim ele pode mover. Então do 0 ele fica parado e quando for 30% ele vai pegar esse left aqui. E aí ele vai mover o tanto aqui, 400 pixels para o lado de lá, né? Então menos 400 pixels. Então aqui, ó. Tá certo? Slide, slide. Então vamos ver aqui se deu certo. Então, ó, 0, aí 30% ele vai para lá, né? E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Quando for 60%, ele vai chamar a outra imagem. Então, left aqui. Aí ele vai mexer agora em menos 800, né? Vamos ver se deu certo aqui. Então, em 0 ele permanece e vai até o 400. Aí depois ele chama a última imagem, né? E aí aqui de 60 até 90, e aí 100% aqui, a gente quer que ele fique lá na imagem primeira de novo, ele volte para a primeira imagem, né? Então em 100%, o left vai ser 0 pixels. Vamos ver se vai dar certo. Então a primeira, a segunda, a terceira, e aí ele volta lá para a primeira. Tá bacana. Então aqui, pessoal, a mecânica já é isso. E agora o que está faltando, pessoal? Quando essa imagem aqui ela arrastar, eu não quero que ela chame logo o arrastamento da outra, eu quero que ela permaneça naquela posição. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, de 0 até 20, ele vai ficar nessa imagem, aí somente no 30 é que ele vai arrastar para outra. Então aqui, ó, coloca aqui 20%. Então 20% aqui, ó, left, vai continuar em 0 pixel. Aí aqui qual é o efeito aqui, ó? Ele vai permanecer aí, ó. Ele não vai logo chamar, aí depois que ele chama. Aí agora a gente precisa fazer o mesmo para esses outros intervalos aqui, né? Então a gente criou aqui os intervalos, né? De 0 até 20 ele fica parado, quando for no 30% ele começa a mexer. E aí a gente vai querer que ele fique parado aqui do 30 até os 50. A gente deixa 10% aí para ele fazer o movimento e 20% de cada um para ele ficar parado na imagem, né? Então, quando for 50%, a gente vai pegar esse left e continuar ele deixando aqui nos 400 pixels, né? Então, ele vai parar, ó. Demora um pouquinho, arrasta aí, vai para outra, demora um pouquinho, e aí ele vai chamar agora a outra, né? E aqui também, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai do 60 até o 90 nesse 800 pixels. Aí depois disso que ele volta lá para a primeira. Então aqui é 90 pixels, aliás, 90%. A gente vai pegar o left aqui e vai deixar ele ainda nesses 800 pixels. Se eu conseguisse digitar aqui o PX, né? Pronto. Então bacana, pessoal. Aqui está o slide. E aí, para completar esse slide aqui, só faltou a gente fazer o seguinte. A gente não mostrar essas imagens que tiver aqui não cabendo nesse elemento. Então, para isso aqui, a gente coloca aqui, ó, só habilitar esse overflow hidden aqui, ó, bacana, mostrou a primeira, demora um pouquinho, passa para a outra, demora um pouquinho, e aí quando chegar na última, ele vai voltar lá para a primeira de novo, ó. Volta, bacana. E aí, para completar aqui, a gente vai só tirar essa borda aqui para ele ficar, esse outline aqui, para ele ficar mesmo bacana, né? Então, tá uma caixazinha flutuante com o nosso slide, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar e ativar o sininho de notificação. E vejo vocês no próximo vídeo. Fui!